conhecido aí agora os tipos de entradas e saídas, né? Vocês já estão familiarizados com isso daí, né? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, né? Pode me mandar aí no WhatsApp, no particular, deixa um comentário aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês. Também lá no Instagram, lá também pode mandar alguma pergunta, né? Se tiver. A gente precisa começar a entender mais ou menos como que ele funciona por dentro, né? Então, se a gente der um zoom nessa imagem que a gente tem aqui, ó, onde a gente tem somente as entradas, as saídas e o CLP no meio, a gente consegue entender, consegue observar isso daqui, né? Então, né, esse mapa ele diz sobre o controle de uma máquina ou dispositivo industrial, que ele vai ter lá o seu módulo de entrada, o seu módulo de saída e a sua CPU, né? Então a CPU é o que vai fazer aí o desenvolvimento de todo o processo industrial. As entradas, elas são responsáveis pela leitura dos sinais, seja dos sensores ou transdutores. Lembrando que elemento sensor é aquele elemento que faz o processo físico, né, de medição, e o transdutor, ele é o sensor já com o sinal 24 volts, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts apropriado. Então quando você fala lá, por exemplo, eu quero um sensor, então você vai comprar somente o elemento físico que vai sentir a temperatura, a velocidade, etc. Eu quero um transdutor. O transdutor ele já vai sentir, vai ter o elemento sensor, e agregado a esse elemento sensor, o transdutor já vai fazer também a conversão do sinal físico, né, para o sinal padronizado de 4 a 20 mA, 0 a 10 volts. Né? Então, os transdutores já é o sensor e o elemento eletrônico apropriado aí para medição. Perfeito? Isso acontece porque em alguns casos o elemento sensor ele não está junto com a eletrônica que vai converter o sinal. Então pode acontecer deles estarem em locais diferentes, beleza? Todos esses sensores eles vão servir para aquisição de dados. Então eles não vão servir, né, para enviar informações. Eles vão servir apenas para a aquisição de dados, ou seja, somente para enviar dados para o CLP, informações. Então você tem lá o seu sensor magnético, botão, todos eles estão enviando informações. Para quem? Para a CPU aqui, ó. Para a CPU. Perfeito? Então nesse momento a CPU vai estar aí recebendo, entendendo o que está acontecendo na máquina. De acordo com a programação que você fizer aqui na CPU, ele vai te dar uma resposta de saída, né? E aí sim, essas saídas, elas vão fazer o quê? Enviar os sinais para os atuadores do sistema. Então, o que são esses atuadores do sistema? São os elementos que vão realmente fazer algo com a máquina, né? Então, eles vão fazer a máquina ligar, processo fabril funcionar, né? Então vai ligar o motor, vai ligar o cilindro pneumático, o cilindro hidráulico, vai ligar um sinaleiro, né? Então esse daí vai ser o dispositivo responsável por comandar o sistema, que por muitas vezes, né, após comandar o sistema, ele vai gerar uma modificação nesses dados de entrada. Então, os sensores de temperatura, por exemplo, eles vão começar a elevar o valor de temperatura. Os sensores de posição da máquina, um vai desligar e o outro vai ligar. Né? Então, automaticamente, quando eu ligo os atuadores, o meu processo industrial ele se modifica. E aí as minhas entradas, novamente, elas oferecem novas informações. Perfeito? Então, qual que é o processo físico? Né? O processo da leitura aqui do CLP é entender os módulos de entrada, receber informações, processar informações, representar essas informações processadas na atuação
do maquinário, executar essas atuações no processo industrial, gerar novos dados e manter então um ciclo contínuo aqui de informações. Então, se a gente for mais a fundo, né, dentro da unidade da CPU, o que será que acontece na rotina interna da unidade CPU? Né? Então, ela recebe os sinais provenientes dos módulos de entradas, sejam elas digitais ou analógicas. Elas geram internamente, a partir de uma rotina interna do CLP, da CPU, ele gera o que a gente chama de tabela de dados de entradas. Executa o programa do usuário, aquele programa que vocês criam, né, no software. Então ele gera uma tabela de saídas, que volta então para a CPU, que aí sim o sinal é enviado para os módulos de saídas, né, que vão atuar no sistema. Perfeito? Indo mais um pouquinho a fundo, a gente pode entender então aqui o seguinte: os módulos de entradas, né, que sejam lá os botões, chaves, né, sensor magnético, indutivo, capacitivo, óptico, de temperatura, etc. Todos esses módulos de entrada, todos esses sinais digitais, eles vão para o microprocessador, que envia essas informações para onde? Para as memórias, que são responsáveis, são essas memórias responsáveis por ter o programa do usuário, guardar as tabelas de entrada, guardar as tabelas de saída, que em seguida ele vai comunicar diretamente essas tabelas, vai processar essas tabelas aonde? No módulo de saída. Então, a partir do momento que eu tiver uma tabela de saída, uma tabela de entrada, o meu processador ele vai mandar essas saídas, né? Vai mandar acionar o quê? Os solenoides, os motores, os sinalizadores, os alarmes, inversor de frequência, né? Que vocês vão trabalhar futuramente, motores de passo, etc. Além de ter esse dado, esse ciclo aqui, eu vou ter também um terminal de programação do microcomputador, que eu vou poder fazer o quê? Inserir as minhas instruções lógicas, que é o que vocês já estão acostumados a fazer. Perfeito? Então eu tenho os processos de entrada e saída, os processos de alocação de recursos na memória, né? E funcionalidades, né, que vão fazer com que o meu software de programação aqui permita, né, eu alterar justamente o que? O programa do usuário, responsável por estabelecer a relação entre as entradas e as saídas no meu sistema. Então, geração de tabela de dados, né? Quais são os tipos de memória que eu tenho disponível? Né? Eu tenho o tipo de memória RAM. O que é o tipo de memória RAM? Memória RAM é aquela memória volátil. Ou seja, é o tipo de memória que, quando a gente desliga o CLP, ou quando ele necessita, né, ela vai ser apagada. Ou seja, não é o tipo de memória que fica no CLP. Não tem essa necessidade. A gente chama a memória RAM de memória de trabalho. Né? Então ela é uma memória aleatória, Random Access Memory. Perfeito? Onde vai se encaixar esse tipo de memória? Aqui na nossa tabela, né? Aqui no nosso ciclo. Nosso tipo de memória, essa memória RAM, ela vai estar justamente na geração de tabelas de dados de entradas e tabelas de dados de saída. Porque essas tabelas elas são temporárias. Porque o meu processo ele executa, né, atividades aí rotineiras, né? Ou seja, ele precisa ler a entrada, mandar para a saída e no próximo ciclo ele vai refazer isso daí. Ou seja, o próximo ciclo da máquina ele sempre vai apagar tanto a memória de entrada quanto a memória de saída e vai refazer essas tabelas, né? Atualizando elas, digamos assim. O próximo tipo de memória é a nossa memória ROM, que aí sim, né, é o tipo de memória que ela vai ter o que a gente chama de firmware,
do nosso dispositivo, que é justamente o como ele funciona, quais são as rotinas internas. Isso aqui vocês nunca vão ter acesso, né? A não ser que vocês vão desenvolver realmente o CLP desde o zero. Então o acesso vai ser limitado ao fabricante, porque se trata do funcionamento do equipamento. Perfeito? Isso é o que está por trás de tudo, né? Então é uma memória de apenas leitura. Perfeito? A memória ROM seria como se a gente estivesse comparando aí com o nosso sistema operacional Windows. Ele seria como se fosse o próprio Windows, né? O sistema operacional por trás dele, o que faz o sistema funcionar. Em seguida, a gente tem outros dois tipos de memória. A memória EPROM já não é mais uma memória tão utilizada, né? A memória mais utilizada hoje é a EEPROM, por conta da facilidade, né? Justamente de apagar as informações e reescrevê-las. A EPROM ela tem uma característica, né? Eu consigo apagar ela e depois consigo reescrever. Porém, eu preciso colocar ela num gravador que emita luz ultravioleta. Então já não é mais não é tão fácil fazer isso, né? A EEPROM é o tipo de memória que justamente ela vai ser apagável e regravável. Porém, eu consigo fazer essa gravação, digamos assim, né, a partir de um PC. Né? Eu comunico lá com um, com dois do PC via RS-232 ou RS-485, são protocolos de comunicação, e consigo regravar essas informações, ou seja, onde está essa memória EPROM no nosso sistema do CLP. Essa memória EPROM é a memória responsável por armazenar o programa do usuário, ok? Então o programa do usuário é que vai ter lá essa memória EPROM referente aí à utilização. Perfeito? Então um vídeo curtinho aí, explicando somente o funcionamento do processo de CLP, né? E é importante vocês entenderem o seguinte, aqui nesse processo todo aqui, né, que ele lê as entradas e saídas, a gente chama esse processo de ciclo de scan. O que é o ciclo de scan? É o ciclo de escaneamento total do meu CLP. Quanto menor for esse ciclo de scan, melhor vai ser o CLP, mais caro ele vai ser. Então, atualmente hoje, os CLPs eles trabalham numa quantidade de ciclo de scan de 3 milissegundos. Ou seja, em 3 milissegundos eu vou ter a leitura dos módulos de entrada, o processamento na CPU e o resultado nas memórias de saída. Porque se a gente imaginar, por exemplo, né, uma máquina que ela vai ter lá um ciclo de scan de 10 segundos, eu vou demorar 10 segundos para ler as entradas, processar e colocar nas saídas. Digamos que seja o botão liga, né? O botão manda ligar a máquina. Eu vou demorar 10 segundos para ele ligar a máquina. Aí, quando eu mandar desligar, digamos que aconteceu alguma emergência, eu só vou conseguir desligar a máquina nos próximos 10 segundos. Ou seja, esses 3 milissegundos eles são muito críticos, né? Se eu demorar 10 segundos para ligar e desligar uma máquina, eu estou perdendo processamento de dado, né? E esse processamento de dado aí pode me causar várias situações desagradáveis. Então, quanto mais rápido for esse ciclo de scan, melhor para o CLP. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda lá no... Bom final de semana para vocês.